pensamento conservador já tinha se disseminado entre muitos jovens da época que foram na contramão da mentalidade hegemônica do momento, furando um bloqueio intelectual, né, que acontecia naquele momento. E é isso que a gente fala dessa questão, né, dessa parte acadêmica, de um pensamento de fato hegemônico que atrapalhou muito e afastou muito as pessoas, né? Atraiu muito as pessoas por um outro lado, tipo, por que não falam disso? Por que não citam esse? Por que não falam daquele? E tudo mais. E aí houve um sentimento de ressentimento com a esquerda que se achava dona da verdade no debate público, mesmo dando a entender que defendia a pluralidade de ideias. E aí o Martim cita que já teve artigos rejeitados por revistas que se diziam pluralistas. E aí tá a grande questão, né? O nascimento do fenômeno. Aconteceu uma descentralização do conhecimento, possibilitando a descoberta de um novo e enorme público ansiando por algo diferente que era oferecido na grande mídia e no mercado editorial. Ao mesmo tempo que na imprensa jornalistas conservadores eram projetados a condições de astros, e aí o Azevedo era a principal estrela disso, né? O Reinaldo Azevedo virou aí a estrela da revista Veja, do site da Veja e tudo mais com seus comentários. Os Lula da Silva têm mesmo um jeito heterodoxo de viver. Chega a ser estranho que o chefão do PT tenha querido algum dia, como é mesmo, mudar o mundo. Ora, mudar para quê? A partir de certo momento, vamos admitir, esse mundo só sorriu para ele e continua a sorrir para sua família. Reportagem de capa da Veja desta semana expõe a proximidade entre o agora ex-presidente da República e o empreiteiro baiano Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, um dos presos da Operação Lava Jato. Proximidade que pode fazer com que o escândalo do Petrolão ainda exploda no colo do companheiro-chefe. E hoje também um que combate bastante o bolsonarismo, que é o jornalista Carlos Andreasa, também foi um grande responsável por isso. Ele era editor executivo da editora Record, que nada mais nada menos lançou o famosíssimo O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Idiota, do Olavo de Carvalho, lançada pela editora Record à época. E esse livro vira meio que uma coqueluche, podemos dizer assim, né, entre essas figuras conservadoras. Nessa época, o Martim começou a perceber que o Olavo deixava de ser um conservador para ser um reacionário, mudando aí, né, o seu vocabulário, usando esses termos chulos, né, que os termos ficaram tão marcados aí com o Olavo, expressões como analfabeto funcional, desonestidade intelectual. E aí o Olavo começou a aparecer em cartazes nos protestos, né, que pipocaram a partir de 2013 e 2014, com as frases "Olavo tem razão" e tudo mais. E aí começam a surgir lives com o Lobão, com o Constantino também, né, que até hoje está nesse barco, mas o Lobão já pulou. E aí o Martim se afasta do Olavo e em 2016 ele foi criticado pelo Olavo de Carvalho, teve um livro criticado pelo guru até então dele, e aí ele é chamado pelo Instituto Mises, né, que a gente já chegou a comentar aqui, para dar uma aula. E aí o Instituto Mises ele tem ligação com o Novo, com o Movimento Brasil Livre também, e tem como referência o empresário Hélio Beltrão. Ele é chamado aí para ministrar um curso a respeito da democracia, a escola austríaca, né? A escola austríaca, e aí um dos alunos era justamente Eduardo Bolsonaro. Em uma das aulas, ao mostrar as contradições do pensador Hans Hermann Hoppe, o doutor Fantástico, né, como é conhecido, que fala em uma das suas obras que não pode haver tolerância para os democratas e comunistas em uma ordem social libertária. E aí, abrindo aspas de novo, dizendo que eles deverão ser fisicamente separados e expulsos da sociedade, que não pode haver tolerância com quem habitualmente promove estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Ele cita as contradições a respeito dessa questão, né, de totalitarismo e falar em sociedade, em uma ordem social libertária e ao mesmo tempo falar em expulsar pessoas que pensam de forma diferente. E ele falava a respeito disso em sala de aula e os alunos ficaram em silêncio até que Eduardo Bolsonaro interrompe o professor dizendo: lá em casa temos armas e facas para que isso aconteça aqui no Brasil. Ou seja, dando razão aí à fala do Dr. Fantástico.
E aí o autor do texto, no caso Martim, o jornalista, fala o seguinte, que foi nesse momento que ele teve o start que estava envolvido na tragédia que atingira a nova direita brasileira. Ele diz que ficou ali, no momento evidente, para ele, a covardia dessa nova direita. E aí ele fala em um anestesiamento geral da direita por acharem que havia um inimigo em comum maior a ser derrotado, que era, no caso, o PT, no processo que levou Bolsonaro ao centro do poder. Fizeram da máscara o seu princípio de existência. E ele termina falando que resolveu escrever esse relato corajoso para ir na contramão da esquerda, que está ávida por praticar o acerto de contas com quem apoiou Bolsonaro, que é um comportamento replicado da nova direita. E que a esquerda ainda não conseguiu entender que, apesar de todas as tragédias oriundas de um governo como o do Bolsonaro, o bolsolavismo tem grandes chances de permanecer no centro do poder, manipulando como bem quer o centro da verdade. Assim como a imprensa, a esquerda ignora o alcance do encantamento que contagiou a sociedade. A esquerda se preocupou apenas com a liberdade e se esqueceu da compaixão, ao abraçar por completo o outro lado do niilismo e ao desprezar o que acontece ao próximo. E aí entra aquela questão, né, e aí eu que coloco, o discurso do Mano Brown, né? Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, o partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou. Esse distanciamento mesmo das pessoas, do que o outro está sentindo, né, do que o outro está passando. E aí, ele cita para terminar o texto de uma poeta austríaca que fala da derrota que sofre ao não se ter nada a dizer sobre a desgraça humana quando só temos uma única consolação: preservar a integridade dentro de si. Abre aspas. Não te perdi a ti, perdi o mundo. E aí ele finaliza: no meu caso posso perder o mundo, mas jamais a mim mesmo, enquanto isso sou assombrado pelas palavras. O texto de Martim Vazquez da Cunha, a tragédia ideológica da Piauí de agosto, Leonardo Palhano. Eu não li esse texto ainda, né? Mas eu acho que esse texto pode ser considerado um documento histórico, né? De como foi o passo a passo da ascensão da extrema-direita no país, né? Como se a gente pudesse usar ele para tentar achar o fio do caminho de como que o posicionamento do Olavo surgiu, né? E como algumas pessoas... E aí entra o negócio, né? Umas pessoas como o próprio Reinaldo Azevedo, né? Que participou ativamente da construção de alcance, né? Que esse cara tinha no mundo pré-internet, num mundo em que a discussão ainda se dava, né? A discussão mais complexa se dava por revistas e por jornais impressos, né? E atingia uma parcela menor da população do que atinge hoje. Mas a gente vê assim, e as pessoas mudam, né? O Reinaldo Azevedo hoje assume um papel de um liberal, uma função de liberal, mas que tá claramente, fala muito, né? Ele sempre bate muito no Olavo de Carvalho, eles são inimigos hoje em dia, assim. E eu acho que essa atuação é justamente essa conexão que o Mano Brown fala que a gente está perdendo da esquerda, de perceber que uma pessoa pode mudar, né? Se uma pessoa estiver disposta a aprender, a estudar e a conversar com outras pessoas, ela consegue sair do rumo que é o ruim, né? Ela consegue sair pular daquele barco antes que seja tarde demais e fazer o que é certo, né? E aí não é nem uma questão ideológica, é uma questão mais de certo e errado mesmo, porque o bolsolavismo, e aí o ouvinte entender o ponto que a gente quer chegar, e a gente vai falar disso ainda nesse episódio, o bolsonarismo não deve ser visto como uma alternativa, né? Como uma coisa possível, um plano de sociedade possível, porque ele é literalmente tudo que a gente avançou nos últimos séculos, né? Assim, em relação a direitos da mulher, em relação a direitos raciais, né? A diferenças raciais, em relação à desigualdade. É o reacionarismo clássico, né?
o ideal desses caras é monarquista. A gente dá risada, né, do partido de pessoas colocarem bandeira do Brasil monárquico nas redes sociais e fala, nossa, esse cara é doido, né? Cara, esse cara é só um ultraconservador, é um cara que acha que o século XIX, antes do iluminismo, era o jeito certo de viver, né? Com rei, Deus e subserviência a isso, né? Esses ideais, Deus e rei. Quem é o rei? Quem representa Deus? E a gente só vê isso hoje com uma outra roupagem, né? Que é a força da internet, que é a força desses pseudo-intelectuais de direita, como Olavo de Carvalho, Paulo do Vale. E, para continuar, assim, o Brasil louco, a gente vem com boas notícias, né? Porque em Brasília ainda a gente aparentemente tem juízes que estão tentando garantir o processo legal, né? Apesar de ser muito difícil num país em que o bolsolavismo está crescendo tanto, né? E por 2 votos a 2, e aí uma situação, né, um empate que no caso beneficia o réu, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a sentença condenatória contra o Paulo Roberto Krug, proferida pelo então juiz Sérgio Moro, então juiz titular, né, da segunda vara criminal de Curitiba, no âmbito do caso conhecido como o escândalo do Benestado. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, esses caras, e aí, galera, eu falo isso triste, esses caras estão lutando para salvar o que resta da nossa Constituição, né? Quem diria Gilmar Mendes? Consideraram que houve quebra do princípio da imparcialidade do julgador, né? Que o Coronga fala desde o primeiro episódio, em relação a Sérgio Moro, segundo os termos dos incisos 1 e 2 do artigo 252 do Código de Processo Penal. E aí, o curioso deu um Google nisso. E aí, foram vencidos, para surpresa de quase ninguém, os ministros Edson Fachin, que a gente já falou aqui no Coronga, que é um aliado da Lava Jato, né? Que foi o relator desse processo, no caso, e a ministra Carmen Lúcia, vergonhosamente, né? Os fatos, né, que se extraem dos votos dos ministros, assim, que a gente consegue ler, impressionam muito, porque o que fez o Moro para ser declarado suspeito? E aí eu vou tentar aqui fazer uma descomplicação jurídica para as pessoas entenderem de uma vez por todas que o Moro não é do bem, né? O Moro não é uma pessoa que está jogando o jogo conforme as regras. O Moro é um cara que ele não é respeitado do ponto de vista intelectual da ciência jurídica, porque ele está subvertendo a lei, né? Então, ele vive com base na mesma estratégia do Bolsonaro, de movimentação de redes sociais, né? Ele vive disso, ele vive movimentando a galera com jornalistas, com pessoas que compram o discurso dele, né? O discurso raso jurídico dele. Ele participou da homologação de acordos, né, em beneficiários de delação premiada que, nos seus respectivos depoimentos, incriminaram o réu, né? E entre eles já estava o Alberto Youssef, né? Que foi a estrela daquele petrolão e sempre utilizado. E como muito bem disse o tio Rei, parece que o Alberto Youssef é tipo um coringa do Moro, né? Sem o Alberto Youssef, o Moro não teria construído a carreira dele, porque ele sempre utilizou esse cara como delator em N processos, assim, inclusive vários contra o Lula. E como ficou claro, né, o Moro foi além de verificar se estavam dados os requisitos técnicos para o acordo nesse caso, né? Na condução do interrogatório ficou evidente que ele, o juiz, buscou produzir provas contra aquele que ele mesmo iria julgar depois. E aí, nos termos do ministro Gilmar Mendes, abro aspas para ele, a partir da análise dos atos probatórios praticados pelo magistrado, e aí traduzindo, relativos às provas do caso, ao que está sendo comprovado naquela discussão, verifica-se que houve uma atuação direta do julgador em reforço à acusação. Ou seja, que o Sérgio Moro está ajudando a acusação no caso. No ponto, ele deveria ser um juiz, né, que não ajuda nem a acusação nem a defesa e apenas julga, mas ele estava ajudando. Não houve uma mera supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contribuição do juiz para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória. E aí o ministro Lewandowski afirma, né, a Carta Política de 1988, a Constituição, né, consagrou em matéria de processo penal o sistema acusatório, atribuindo a órgãos distintos a atribuição de acusar e julgar. O legislador constituinte, ou seja, as pessoas que criaram a Constituição Federal, né, estabeleceu uma rigorosa repartição de competências entre os órgãos que integram o sistema de justiça, né?
E aí o Edson Fachin e a